A Abranet completa 25 anos em 2021. Para comemorar a data, estamos entrevistando fundadores, ex-presidentes e personalidades que marcaram a época, essas últimas 2 décadas e meia. E agora a conversa com Antônio Limões de França, que esteve entre os fundadores lá em 96. Antônio, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui conversando sobre a Abranet. 25 anos depois, né? Vamos lá, 96, o que o fez se juntar ao grupo que fundava a Abranet? Com o que você trabalhava? Qual era o ambiente daquela época que levou, né? Que ali a gente estava acabando de ter a criação da internet comercial brasileira. Então, na verdade, a história começa nos anos 70, quando eu comecei a trabalhar com computadores. Eram ambientes de mainframes, grandes computadores centrais, e por acaso eu trabalhava num provedor de serviços. Os computadores centrais, eles tinham terminais remotos. Então, o modo de distribuir o processamento era por intermédio dos terminais conectados a computadores centrais. Naturalmente, eram serviços muito limitados e muito custosos. Nos anos 80, surgem os microcomputadores e começam a surgir pequenos servidores ligados a computadores maiores. Nessa época, eu trabalhava no Grupo Vilares, antes na Companhia Siderúrgica Paulista, e no Grupo Vilares prestávamos serviços de automação de engenharia, automação de manufatura a empresas diversas, como, por exemplo, para a Embraer. E a Embraer já utilizava o conceito de engenharia simultânea, ou seja, para desenvolver os projetos dos aviões, por exemplo, do MB-45, ela tinha equipes ao redor do mundo, em parceria com outras corporações. E era muito complicada a engenharia, o desenvolvimento, a gestão, o controle dos documentos, das versões, com o modo de telecomunicações daquela época. Era muito custoso, não é? Muito limitado, muito caro, e ficava muito óbvia a necessidade de alguma coisa mais simples, mais transparente e mais abrangente. Sabia-se de estudos na área militar americana sobre a comunicação remota entre partes. Tivemos, então, em 96, fundação da Abranet, na esteira da vinda da internet para o Brasil. E a Abranet foi fundamental porque foi um dos fatores relevantes dos marcos que tivemos regulatórios e das categorias profissionais também. Continuando... E quais eram naquela época os desafios, né? Quer dizer, por que era preciso ter uma associação? Pois é, porque não havia uma regra clara, ou um conjunto claro de regras sobre quem faz o quê, tecnicamente as possibilidades, quem cuidava da infraestrutura, quem cuidava dos aplicativos, quem cuidava da chamada última milha, e as várias tecnologias diferentes, padrões diferentes. Então, havia uma guerra de paradigmas, isso é normal quando surge uma inovação disruptiva, né? Durante algum tempo os paradigmas ficam duelando, até que alguns se solidificam, passam a ser dominantes, né? E os outros acompanham. Então, nesse sentido, a Abranet, como grupo de provedores de internet, foi fundamental. Naquela época, eu era um dos fundadores do grupo Sincorp, e nos anos 90, atuávamos prestando serviços. E quando surge a internet do Brasil, nós criamos a subsidiária Telnet, exatamente para atuar no mundo da internet. E, naquela ocasião, a gente não tinha muita ideia sobre o que viria a ser o provedor internet. Então, nós vendíamos pacotes para provedores internet. Então, mais de 50 provedores internet nós ajudamos a criar. Depois, todos foram comprados pelo Terra e pelo UOL, inclusive a Telnet. E por quê? Porque foram surgindo novos paradigmas, e a gente verificou que os provedores exigiam investimentos muito altos,
coisas que os pequenos empreendedores não tinham. Agora, foi um momento, né? Você tinha vários provedores, teve essa consolidação que você comentou, e agora a gente passa por um momento quase semelhante, né? A gente vê um movimento de fusão e aquisição, movimento de investidores estrangeiros comprando provedores, principalmente pela infraestrutura de fibra, mas o cenário é completamente diferente, inclusive as motivações, né? Que comparação você faz do período de agora com o período lá de 25 anos atrás? Pois é, na verdade, é uma inovação contínua, né? Tivemos uma inovação disruptiva, radical, foi a chegada da internet. Até então, nós tínhamos o Mandic, né, com o provedor de serviços, né, de uma maneira romântica e muito, muito interessante, e que foi um precursor da nossa internet. Mas hoje, 25 anos depois, a evolução foi muito grande e continua sendo muito grande. Então, não há comparação. Não é? É um mundo totalmente diverso. Eu diria que inimaginável à época. Por outro lado, as complexidades do século XXI são também muito maiores do que daquele momento em que vivíamos. Não é? A competição é global, a informação é instantânea e as necessidades são outras. Hoje, terminando a pandemia, é o que esperamos, verificamos que o mundo não voltará a ser o que era. Então, se é difícil comparar 25 anos de internet, eu diria que também é difícil de comparar 1 ano e meio de internet antes e agora, antes da pandemia e agora. O mundo é outro, as necessidades são outras. E pegando isso como gancho, como que você avalia a transformação da própria Abranet ao longo desses 25 anos, até para ajustar a entidade aos interesses dos associados? E qual foi o papel importante da associação ao longo desses anos? Pois é, então teve claro, um primeiro papel foi o papel relativo à questão de que sozinhos não fazemos nada. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque não se sabia o que viria pela frente. O que se sabia é que sozinho pouco faria. O que se sabia é que era indispensável um grupo de pessoas com o mínimo de princípios no mesmo caminho, para que pudéssemos juntos influenciar, definir, decidir, estudar, pesquisar, propor, conhecer, inclusive competir internamente. Sempre dizemos que a associação, todo mundo sabe disso, tem ao mesmo tempo colaboradores e competidores. Num momento cooperamos, no outro momento competimos. Cooperamos no conceito, nos princípios, nos paradigmas e vamos competir no dia a dia, na ponta, não é? Mas partindo de um padrão. Porque se a gente não faz isso, tudo fica muito exótico. Não é? Eu forneço tal tecnologia. Quem mais? Ninguém. Então, isso é exótico, né? Como é que eu vou confiar em você? Agora, tem vários fazendo isso ou parecido. Opa, temos aqui um mercado, temos aqui uma substância. Então, a primeira relevância da Abranet foi juntar pessoas falando de um assunto e procurando definir caminhos. Em seguida, a definição desses caminhos. Em seguida, mais à frente, a abertura, não mais provedores de internet, mas empresas de internet. Por quê? Porque algumas coisas passaram a ser óbvias, passaram a ser commodities, não é? E a relevância passou mais para o nível das aplicações, das novas capacidades e novas aplicações com novas capacidades. Temos aí o 5G chegando, não é? E já estamos todos animadíssimos com as novas possibilidades de oferta de serviços e solução de problemas e criação de novos modelos de negócios. Não é? Exatamente, né? Você falou de 5G, do que está por vir. O que é preciso fazer hoje para garantir os próximos 25 anos da internet e o que, na sua opinião, vem de transformações ou o que esperar dessa internet daqui a 25 anos? Tá bom. Bom, eu não vou falar sobre a questão técnica, né, das telecomunicações, porque não é o meu assunto principal, e temos muitos queridos amigos e colegas especializados nisso. Mas eu vou falar do princípio da coisa. E o princípio da coisa é que a internet ela precisa ser justa.
ela precisa atender não só as grandes corporações, não só aos bairros mais nobres das grandes cidades, mas ela tem que ser democrática. Ela não é um discurso vazio. Precisa. A internet precisa ir na periferia, precisa ir na área rural, com boa qualidade. Li em algum lugar que diminuiu a diferença digital. Eu acho que aumentou, de fato, não do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo. Impossível uma criança com um celular emprestado da mãe, que é o único que tem na família, usando nada de Wi-Fi. Como é que ela vai fazer uma educação à distância comparando com o menino que estuda numa escola que oferece muitos recursos? Então, na verdade, quantitativamente, a diferença digital diminuiu, mas qualitativamente a diferença aumentou, na minha percepção, e pelo que eu tenho conversado com pessoas da rede pública de ensino e da rede privada de ensino básico e médio. Não sei se foi a melhor resposta para você, mas para mim essa é a maior preocupação, e porque sem educação para as crianças, a internet daqui a 25 anos vai ser muito voltada a poucos e não a muitos. Isso contraria o conceito de ESG, conceito de sustentabilidade, objetivos da ONU, bom senso, etc. Com certeza. Antônio, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no especial 25 anos da Abranet. Prazer é meu, estou à disposição. E obrigada a você que nos acompanhou, lembrando que tem um hot site especial com diversas entrevistas em abranet.org.br. Dá para maratonar. Vão até lá e até a próxima.